sobre o colapso das estruturas. Fale um pouco mais para nós sobre isso. O que mostra que a gente acelerou todas essas linhas. Essa é a mensagem que a espiritualidade vem fazendo. Até por esses selfies estarem já todos disponíveis, acelera mais. Então a gente poderia dizer assim, Pedro, nós estamos no ápice. A única diferença é que agora isso toma uma velocidade que talvez nem o mais desperto de nós todos imagine tudo que vai vir. E eu lembro que muitas pessoas perguntaram, mas cita algum exemplo de alguma coisa que vai ruir. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast. Estamos aqui hoje na presença do Henrique Gasparetto, nosso correspondente do comando Astar. Ele que traz muitas mensagens para nós, está super atualizado sobre as energias vindouras do cosmos para influenciar aqui o nosso planeta, as energias da ressonância Schumann e tudo mais. Então ele vai falar conosco hoje sobre assuntos muito atuais que estão acontecendo agora energeticamente no planeta Terra, bem como o Códex do Self Divino, que passou a ficar disponível para todos. Ele vai falar sobre isso, vamos falar sobre como acessar estas energias e vamos falar sobre a estrutura monádica, 144 almas, né? 144 fazem parte da estrutura monádica e ele vai falar também sobre o colapso total das estruturas. E de repente a gente fala sobre outros assuntos bastante curiosos. Então apertem os cintos e vamos lá, seja muito bem-vindo, Henrique, muito bom tu estar aqui conosco mais uma vez. Oi Pava, oi a todos que nos assistem. Então para mim sempre é um prazer poder vir aqui dividir com você, com o seu canal, que é uma turma, eu chamo de egrégora, fantástica. Então vamos junto, mais um vídeo. Verdade, e a nossa egrégora fantástica. Tem que saber também que o Henrique, ele faz também canalizações, né? Tuas canalizações são de quem? De qual entidade ou ser? Então, quem eu consigo canalizar mais é o Charim. O Charim, ele é um comandante do Comando Astar. Algumas oportunidades também canalizo a Shanti Akesh, que também faz parte do Comando Astar, assim como o Dr. Alonso e a Guaraciara, que são seres que estão mais próximos aqui, sempre participando dos trabalhos. São os mais comuns. O Henrique Gasparetto participa da meditação mundial, né, conosco todas as segundas-feiras, ao vivo. E ele disse que já sentiu vontade de passar canalizações durante a meditação, mas não teve a oportunidade de falar. Mas agora eu disse para ele, não, tu fale e sinta-se à vontade para passar qualquer mensagem das estruturas cósmicas para nós. Por falar em estruturas cósmicas, nós vamos iniciar o assunto com o Códex do Self Divino, disponível na grade eletromagnética planetária. Por favor, Henrique, nos explique esta nova condição energética. Conheça o canal As Leis Espirituais Brasil, um canal de Vicente Guilhem, autor do best-seller na Espanha As Leis Espirituais. Traz evidências científicas suficientes da vida após a morte, da imortalidade da alma e da reencarnação. Visite agora mesmo o canal de Vicente Guilhem e dê um grande passo na sua felicidade definitiva. Canal As Leis Espirituais Brasil e canal Vicente Guilhem. Links na descrição. Então, quando a gente fala em Códex, Self, enfim, são nomenclaturas que a gente usa aqui, são energias da nossa própria essência. A gente poderia dizer pequenos fragmentos que compõem, que vão totalizar a nossa estrutura de quinta dimensão aqui. E o papel das 144 almas nisso, 144 mil almas, onde a gente poderia colocar, Pedro, junto as suas chamas gêmeas, que formariam, então, uma estrutura de 288 mil almas. Eles encarnaram aqui sendo portadores desses códigos. E esses códigos, então, eram portados por eles e, conforme a nossa própria grade planetária ela ia se moldando, esses códigos, códex, eles iam sendo ancorados nessa grade. Então, eles são códigos base, não são ainda o da sua alma propriamente dita. Como se fossem atalhos, ou, para fazer uma analogia, arquivos instaladores.
Esses códigos, eles foram todos já ancorados na grade atual, no momento atual que a gente está. Muitas pessoas já tinham ancorado todos esses códigos também. Porém, o que a gente diz é que agora, de forma geral, eles estão todos disponíveis. Então, como é que funciona mais ou menos? Conforme você vai se expandindo, você consegue trazer para o seu campo alguns, todos, uma quantidade desses códigos. E a gente falou sobre um túnel de luz que era formado, ancorado pelo comando Astar e outras egrégoras, que ia até o Sol central de Alcione, aonde, através desse código, que era, vamos dizer, um instalador, para fazer uma analogia, ele conectava você com os seus códigos base. E por que no Sol central de Alcione? Lá é onde fica o banco de dados, o Akasha planetário. Então, de lá você traz as suas informações criogênicas, que nada mais são que os seus selfies. Ou seja, tudo aquilo que sempre se falou, nós estamos indo de uma base carbono para uma base cristalina, é isso, é trazer os seus códex que vão fazendo as suas próprias modificações, ou seja, reconectando você com a sua própria essência. Então, esse trabalho, a gente poderia dizer que era a missão das 144 mil almas. Depois eu explico aqui o porquê 144 e essa estrutura de mônadas, para a gente entender um pouco melhor. Certo. Tu me fez visualizar com essas tuas analogias, que na verdade são bem precisas, né? Porque se a gente for olhar o buraco negro central da nossa galáxia, né, digamos assim, ele reúne a informação de todo o sistema, né? Não é que nem a água indo pelo ralo, todas as espirais se encontram lá, né? Bem como o de Alcione, que é um ponto central aqui do nosso fractal cósmico que a gente habita. E trazer essas informações estarem contidas lá, né, realmente fazem com que possibilite a entrada, a volta dessas energias, ter o acesso a essas energias, para que a gente, por exemplo, acredite, o nosso verdadeiro ser, ele é, na verdade, o supercondutor da energia divina, né, como fala Meiri Yamaguchi. E a gente, ao longo da nossa evolução, obtendo a gente foi tendo, na evolução, em desarmonia com as leis universais, a gente eventualmente criou cristalizações ou bloqueios desta energia, criou resistência a essa energia divina, né, a ser o condutor dessa energia divina. E conforme nós vamos também observando essas questões, olhando para essas questões, dissolvendo literalmente esses bloqueios que geram resistência em nós, a gente volta a ser o supercondutor da energia divina, tendo acesso a essas informações, é correto? É exatamente isso. Por isso que muitas vezes se fala aquele retorno para casa. Só que o que é a casa? A casa é você mesmo, é um retorno para a sua essência, para o seu ser. É trazer partes superiores de você. E a gente consegue entender isso um pouco melhor quando a gente aborda sobre as estruturas monádicas. Não sei se você quer que eu fale um pouquinho sobre elas. Por favor. Também. Então, quando a gente pega o conceito de mônada é a superconsciência, supraconsciência, que vai formar a superalma. Então, as mônadas, por base, elas acabam formando 12 superalmas. Não que todas as mônadas já tenham 12 superalmas, mas dentro do estado de evolução, a tendência é que todas vão a 12. Cada superalma se subdivide em mais 12 fragmentos, que seriam os fractais que a gente chama. Então, quando você pega essas 12 superalmas com os 12 fractais, o 12 vezes 12 que dá os 144, que são os filamentos que complementam tudo, por isso que são 144 mil almas. São 1000 mônadas trazendo as informações. É daí que vem esse número. Mas voltando ali na estrutura monádica, dentro desses 12 fractais, ali que está o que o pessoal chama de alma gêmea. Então, a gente tem dentro de uma superalma, com a superalma adjacente, almas gêmeas de primeiro grau e de segundo grau. Tá? Seria assim. Aqui está uma superalma, aqui está outra com 12 na volta. Então, almas de primeiro grau, almas de segundo grau. Depois a gente tem as almas afins, que seriam
mônadas subjacentes. Você tem uma mônada e outra mônada, com toda aquela estrutura. Então, almas afins são almas que são mônadas adjacentes. E a gente vai ter também as chamas gêmeas. Para explicar esse conceito, por que as 144 mil almas, elas vêm fazer o trabalho em ancoramento com as suas chamas gêmeas. Porque a chama gêmea nada mais é do que duas partes que fazem um todo. Então, quando você pega aquele fractal originário, é isso. São duas partes, essências, masculina e feminina, formando aquele fractal dentro da superalma. Então, você vê que isso tudo vai trazendo você para a sua família monádica. Cada mônada, ela é criada, uma família de alma, dentro de um raio. Então, a gente poderia dizer assim, pessoas que têm... E eu não estou falando desse raio que calcula aqui pela data de nascimento, é o raio monádico, onde a sua alma foi criada. Elas são criadas dentro dos raios. Aí você consegue até entender, Pavo, um pouco da essência das pessoas. Às vezes você vai ter uma alma encarnada aqui, que ela vem de família monádica, de raio azul, que ela traz essas características. Seres que vêm, tipo, tem essa ligação com o comando Ashtar, eles vêm de família monádica de raio azul. E você vai ter dentro de todos os raios essas criações. Por isso, essa diversidade de seres aqui também. Cada mônada também é alocada na estrutura criogênica dentro de um planeta. Por isso que a gente diz, vou dar um exemplo ali, pegando o Emmanuel. O Emmanuel vem de uma mônada, que a estrutura criogênica está em Sírius. Ou seja, ele é um ser siriano. A alma foi criada naquele planeta. E nós temos almas sendo criadas aqui no nosso planeta, a criação sempre continua. Que interessante. Realmente, tu falou sobre atingirmos nosso ser de quinta dimensão, né? Na tua visão, o que é o ser de quinta dimensão? Porque tem muitas nomenclaturas, né? Para quinta dimensão, o que cada um entende por quinta dimensão pode variar bastante. Um ser de quinta dimensão, pegando assim, a quinta dimensão, ela nada mais é do que uma outra dimensão consciencial. A gente poderia dizer, fazendo um comparativo com a terceira, que é onde nós estamos, ela é mais etérica. As estruturas são menos densas. Quando você pega o corpo que a gente ocupa aqui, ele é denso. Acredito que a maioria das pessoas sinta cansaço, às vezes sinta todo esse peso que é estar... Peso kármico de estar nesse planeta. Então, a quinta dimensão nada mais é do que um estado consciencial de uma dimensão etérica mais suave. Então, quando a gente fala, inclusive, é uma oitava acima nessa escala evolutiva. Então, você tem, muitas vezes, muitas pessoas perguntam até, e a quarta dimensão? A quarta é as zonas umbralinas, né? Elas já estão sendo limpas, perguntam, tá, e o que vai acontecer? Não vão mais existir, porque não vai ter mais necessidade de ficar encarnando e voltando, encarnando e voltando. Então, nesse planeta, ela deixa de existir. Mas quando você pega... Leva um tempo ainda, não muito grande, mas um bocado de anos. Então, quando a gente pega isso, essa informação, ela é, vamos dizer, bem relativa para a gente, porque são indicadores que nós precisamos aqui para as coisas, as linhas de tempo, elas descerem. A linha de tempo descer seria mais ou menos assim. Precisam ocorrer alguns ajustes, algumas coisas para adentrar. O que mostra é que a gente acelerou todas essas linhas. Essa é a mensagem que a espiritualidade vem fazendo. Até por esses selfies estarem já todos disponíveis, acelera mais. Então a gente poderia dizer assim, Pedro, nós estamos no ápice. Nós devemos fazer o olhar interno porque estamos no ápice. Porém, seria incorreto alguém chegar aqui e falar assim, não, isso vai ser mês que vem. Não, isso vai ser daqui 1 ano, 2. Porque eu acho que a gente não tem dentro do tempo linear como palpar isso. Mas tudo indica que agora é tudo muito rápido. Então, por isso que a gente deve fazer esse olhar interno para ontem. Até porque o universo inteiro está dentro de nós, né? Nós temos acesso ao infinito por dentro, né?
Cada um de nossos átomos contém a informação de todos os outros prótons do universo, né? De cada um dos prótons de nossos átomos. Então a gente já tem toda a informação por dentro de nós pela teia cósmica universal, né? Pelo hub universal que está conectado com cada uma de nossas células. A gente tem acesso a todo o universo, a toda a informação do universo, né? Então nada como olhar para dentro para encontrar as respostas e aquilo tudo que nós precisamos, da mesma forma como a gente diz, né, que a gente muitas vezes espera a felicidade vir de fora para sermos felizes, né, esperando que algo de fora aconteça para isso, sendo que dentro de nós é que precisamos encontrar primeiro para do lado de fora a gerarmos. E por falar nisto, né, mudanças energéticas representam praticamente necessariamente, de acordo com o tamanho da mudança energética, mudanças estruturais, né, em todas as áreas, desde o corpo até a sociedade, a gente sabe. Tu falou essa semana, trazendo essas informações sobre o colapso das estruturas. Fale um pouco mais para nós sobre isso, por favor. Então, o primeiro ponto que eu gosto sempre de abordar nisso é que a gente não pode pegar uma coisa isolada. Eu sempre digo que a espiritualidade, nós somos a espiritualidade, ela não é estática, ela é dinâmica. Então, muitas vezes a gente tenta pegar um acontecimento, alguma coisa em específico e tentar entender que movimentação vai ter, mas está tudo ocorrendo sempre em conjunto. A gente pode falar sobre a inclinação do polo magnético, sobre uma série de coisas. Porém, as estruturas, o que eu estava comentando é o seguinte, ontem até acabei fazendo um vídeo onde eu expliquei sobre as leis universais agora serem elas que coordenam tudo nesse planeta. Então você imagina que as pessoas que assistem seu canal, que estão fazendo essas movimentações, muitas coisas do sistema atual que nós temos aqui, elas passam a não fazer mais sentido. Elas não são alinhadas mais com as leis universais. E isso tudo a grade ela já está modificada há bastante tempo, continua se modificando, vamos dizer, numa crescente positiva. Então, conforme muitas almas aqui encarnadas, elas começam a, vamos dizer assim, a sua energia vibrar mais alinhada com as leis universais, ela faz transformações primeiro internas, tipo, isso não serve mais para mim, eu não consigo mais ver isso, eu não consigo mais aquilo. E você concorda que, de um em um individual que vai fazendo isso, a estrutura coletiva desmorona também. Muita coisa que a gente tem no planeta hoje não se sustenta mais. E eu lembro que muitas pessoas perguntaram, mas cita algum exemplo de alguma coisa que vai ruir. Eu até comentei naquele dia, eu falei assim, imagine tudo que é opressor. Quando você pensa em quinta dimensão, o pensamento é sempre coletivo. Então, tudo que ainda oprime, tudo que ainda não é justo, tudo que nós temos aqui, essa estrutura tende a ruir, a colapsar. E já vem mudando, né? Se a gente olhar na história mais recente. Já vem, só que o diferencial agora é que isso começa a tomar velocidade. Eu até fiz aquela analogia. Sabe quando você empilha dominós e você derruba o primeiro e aquilo vai indo? Agora é mais ou menos isso que começa a acontecer. Só que agora vai ser diante dos nossos olhos. Muitas estruturas estavam desmoronando, como é que se diz, na espreita, no calar da noite, sem muito enfoque, sem muita divulgação. Talvez essa seria a palavra mais correta. E agora não. Agora isso tudo começa a ficar aos olhos de todos. Isso também vem dentro daquilo que nós chamamos de revelações, porque quando se entra num planeta onde começa a imperar, Pava, as leis universais, tudo que não está dentro daquilo começa a ser considerado, vamos dizer, transgressões, que a gente poderia chamar crimes contra a humanidade. Então, eu até comentei das movimentações que estavam ocorrendo no astral, muitas movimentações com muita velocidade, porque, vamos dizer, muitos seres estavam sendo já intimados. Acabou, agora é lei universal, não tem mais espaço para isso. A partir de agora é isso que rege esse planeta. Porque
Porque nós já fazemos parte da Federação dos Mundos Livres. O processo é irreversível. Eu até fiz aquelas analogias falando, Pedro, quando você assina o contrato, o planeta Terra, Gaia, hoje faz parte dos mundos livres. Um requisito para isso é ser mundo de regeneração. Então, o processo vai ocorrer, a transição. Quer a gente queira ou não, goste ou não, vai ocorrer. E para isso precisa mudar toda a estrutura aqui. Isso já estava mudando bem, como você disse. A única diferença é que agora isso toma uma velocidade que talvez nem o mais desperto de nós todos imagine tudo que vai vir. Uau, que coisa boa, sem dúvida, vai tudo exponenciando, a energia vai exponenciando no nosso planeta maravilhoso. E a gente vem também acompanhando a mudança energética da ressonância Schumann, né, que vai se estabelecer em voltagens cada vez mais elevadas. E a gente estava agora aqui conversando, né, sobre o Dia Mundial da Ufologia, que teve essa semana, né, 75 anos do Dia Mundial da Ufologia, e teve polêmicas lá, né? O pessoal foi lá no plenário e exigiram a liberação de documentos sobre OVNIs. Estavam lá entidades representantes do Brasil, da ufologia, né? Outros, e inclusive tá lá até na página do Senado, achei muito interessante, falando da perspectiva espírita de tudo isso. Lá no site do Senado, eu achei bastante curioso, né? Que diz que botou ali a visão de Chico Xavier, né, que afirmou que a ufologia diz respeito à pluralidade dos mundos habitados na história da humanidade. E diz que, né, citou Allan Kardec dizendo que no próprio Livro dos Espíritos, e Chico Xavier também já aborda a questão que não deixam dúvidas sobre a existência da vida em outros mundos, né? E acredito que por aí vai em sequências sucessivas de novas aberturas, de novas percepções de massa. Eu vejo as pessoas tomando consciência de coisas que elas não tomavam desde nunca, né? E vai acontecendo isso porque a realidade, ela é um consenso, né? A hora que a quantidade suficiente de pontos não faz mais parte daquele consenso, gera um novo consenso, a realidade muda, né? Então, a partir do momento que a gente muda o consenso, a gente muda a realidade. E as pessoas estão se dando conta. E para que o consenso mude, é um movimento que pode acontecer bem rápido, como tu nos disse, mais rápido do que possamos esperar. Tá tudo acontecendo embaixo dos nossos olhos. Se você for ver, você falou do Chico. Tem o livro do Chico, aquele, O Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, nesse livro ele aborda, falando que o Brasil seria o novo celeiro do mundo. Claro que dentro dos nossos entendimentos, o livro foi escrito há muitos anos atrás, a gente entendia que o Brasil seria, a gente logo vai para tentar entender, né, que seria um celeiro econômico, só que não, é um celeiro espiritual. Então, quando você pensa em transição dentro do Brasil ser um celeiro para o resto do mundo, a gente sempre entende que os primeiros movimentos maiores acontecem aqui. Basta observar, o Brasil é aberto para você conversar sobre todos os assuntos de forma mais tranquila. Não é bem assim em todos os países. E ter esse movimento agora aqui, ele dá o pontapé inicial. Como o Brasil é o celeiro, imagina, qualquer movimento que começa aqui, ele propulsiona para o restante do mundo. Então, isso vem fazer essa congruência, Pava, com isso que a gente está falando. Agora toma velocidade. Não é mais como era antes. Teve o Congresso, agora não. É muito rápido. Basta observar que as movimentações, elas vão uma velocidade assim, que eu não sei explicar com palavras, mas está tudo acontecendo de forma muito, muito, muito rápida. É verdade. E tu falou sobre o que acontece no Brasil, repercute no mundo, né, espalhado no mundo. O Brasil é está na posição do chakra cardíaco no mundo, né? Então, bombeia tudo que acontece aqui para circular, bota tudo para circular e para concretizar, né? Então, é muito bom ver essas coisas por aqui. E não é à toa também todos esses movimentos de consciência que a gente vê aqui no Brasil, né? Por exemplo, é o maior país, né, com o maior contingente espírita do mundo, espiritualista, né, diversas culturas espirituais,
que trazem muita verdade. Eu acredito que isso será bombeado para o mundo também, né? Não, com certeza. Isso gera toda uma expectativa, inclusive, porque quando a gente analisa, assim, todas as pessoas que estão fazendo essa expansão consciencial, autoconhecimento, todo mundo está ansioso. Todo mundo está ansioso, esperando movimentações. A gente já falou algumas vezes, Pava, que a espiritualidade em si da luz, ela não entra com shows pirotécnicos, o trabalho é todo mais silencioso. Porém, eu já comentei algumas vezes que nós entramos no corredor de eventos. O que é o corredor de eventos? São pequenos ajustes. A gente já falou algumas vezes que aquelas linhas de tempo mais destrutivas, vamos dizer assim, essas não vêm mais. Mas vêm algumas linhas que vão fazer alguns ajustes pontuais. Nós estamos dentro desse corredor agora. Então, isso também significa a velocidade que a gente tanto aborda aqui. E para isso, o mais importante é, nesse momento, nós fazermos nosso mergulho interno para aquilo que você disse. A nossa sintonia está onde agora? Para você estar alinhado com o que tem de melhor de você. Por isso que selfies estão disponíveis, por isso que hoje é mais fácil você conseguir integrar eles em você. Muita gente pergunta, mas e como eu faço isso? Não tem, assim, uma fórmula. Você vai, vamos dizer, um protocolo. Eu faço isso e eu integro o selfie. Não. Ele vai sendo integrado de forma automática. Quanto mais elevado você vai ficando, mais você vai integrando. Então, lógico que existem mecanismos que a gente já conhece todos, é meditação, interiorização, contato com a natureza. Cada um vai achar meios de ficar nesses estados de consciência. E aí eles vão sendo... sua espontaneidade, né? Isso, aí eles vão sendo integrados, é isso. Porque isso muita gente pergunta. Como eu faço? Como... Até falando das 144 mil almas, muita gente pergunta assim, como identificar uma delas? E eu sempre dizia, se coloca no lugar do Sananda, Jesus, organizando esse projeto, porque é ele que toca. Ele não ia querer que identificassem as almas para... vai ficar perigoso, né? O Pava é uma das 144 mil, se eu chego e digo isso, entende? Então, assim, o mais importante não é você identificar, o mais importante é o que você faz com isso, que é integrar os selfies. Qual é o objetivo, Pedro, que todos nós estamos buscando hoje aqui no planeta? Não é ir para 5D? Então, o mais importante é que você deixe isso tudo ir integrando e fazendo o seu trabalho. Não se preocupar, né? Isso. Seguir no servir ao meio e a ti. É porque é servindo que a gente é servido, digamos assim, né? É no intuito do auxílio, é no trabalho de auxílio que o universo nos auxilia. Porque a gente vai atrair a situação que no mesmo problema e dificuldade. E ali vai ter a cura de ambos, né? A solução para ambos. Então é só no trabalho da gente servir que a gente consegue a solução para nós, né? E eu gostaria de encerrar nossa conversa de hoje falando sobre que a gente falou que a luz cresce 2 vezes mais do que as trevas, que na verdade as trevas encolhem no planeta hoje em dia, e a luz cresce 2 vezes mais do que em proporção, né? E muitas pessoas dizem assim, puxa, não é o que a gente vê, né? Mas é como o Henrique nos disse, que a luz ela não faz alarde, ela não é nada bombástico, né? E não vende tão fácil também, né? Se a gente for ver isso na mídia, o que vende mais? Vende aquilo que é emergência, sabe, né? É calamitoso, é preocupante, que vai atrair a atenção das pessoas, né? E no fim das contas, isso é 90% do que é mostrado e dá a impressão de que só as coisas ruins acontecem, né? Por quê? Porque as coisas boas, elas não são notícias, né? Que bom que não é notícia, sinal que é o corriqueiro, sinal que é o padrão. Essas são as coisas boas, tá vendo? E é o que disse o nosso André Luiz, na sua última série que ele escreveu, de livros que ele escreveu em 2019, ele disse que o amor tem ganhado espaço nas ações silenciosas de muitos em querer ajudar e amparar, embora as mídias não as divulguem tanto quanto necessário, né?
E eles dizem que há quem afirme perceber o contrário, né? Enxergam egoísmo, interesses, desequilíbrios por todos os lados. Mas ele diz que estão enganados porque essa visão ocorre porque o bem não faz alarde, né? E ao contrário do mal, que usa de expressões bombásticas para se manifestar em conformidade com a inferioridade ainda presente na Terra, né? Então, claro, isso tudo gera ressonância maior com a população, que a população está em medo, está em preocupação. É isso que vai gerar ressonância, é isso que as mídias vão querer colocar, porque elas querem acessar o maior possível contingente de pessoas para venderem para o maior contingente possível de pessoas, né? Então, saiba sim que a luz cresce muito mais atualmente na Terra e que essa Terra está se iluminando de uma forma exponencial. É a mensagem que a gente queria passar para esse final de semana de vocês. Henrique, pessoal, visite o canal do Henrique Gasparetto, vou deixar o link aqui na descrição. Muito obrigado pela tua presença mais uma vez aqui no podcast. A gratidão é minha, sempre muito gratificante poder vir aqui. O pessoal sempre comenta que adora que a gente faça os vídeos juntos também. Opa! Então, é verdade. A gratidão é toda minha, tá? O pessoal que acompanha, como eu digo, é a nave do Pava. Sempre que tiver o convite, a gente vai estar pela nave do Pava. Então, gratidão, meu irmão. Conta sempre comigo aí. Eu que agradeço. Muita gratidão por todo o teu trabalho, por todo o teu servir. E a nave está sempre de comportas, né? Abertas. Aquela que desce assim, para descer pela... Sempre convidado. Aliás, todos vocês estão convidados para embarcar na nave do Pava. É só apertar este botãozão aqui maravilhoso para se inscrever, tá bom? E ficar por dentro de todos esses assuntos maravilhosos da luz e da espiritualidade. A gente espera que você tenha gostado. Deixa o like no vídeo, deixe seus comentários, suas perguntas, suas respostas para nós, pra gente responder, tá bom? Nós nos vemos nos próximos. Um grande abraço e até mais!